E aí, galera? Gente, essa semana eu fiquei muito triste ao acompanhar o noticiário aí do Brasil. Na quinta-feira agora, dia 29, antes de ontem, portanto, esse casal que estava atravessando a cidade de São Paulo, Rafael e Cibele, foram atacados de uma maneira covarde e brutal por dois bandidos que estavam tentando roubar a moto que eles haviam comprado há pouco tempo atrás, alguns dias atrás. E essa é a moto que os bandidos tentaram roubar. Esse casal, numa tentativa desesperada de fugir dessa ação desses marginais, ele então acelerou a moto dele para fugir, como eu já falei, e os bandidos então foram atrás, atiraram neles e eles, já caídos no chão, os bandidos desceram da moto e atiraram mais 3 vezes para matá-los e foram embora sem roubar a moto. Isso é algo realmente extremamente triste. A maior cidade do Brasil, a cidade mais importante do nosso país, um casal desavisado parou no sinal de uma das avenidas mais movimentadas dessa cidade e foi vítima dessa barbaridade. Isso é algo realmente lamentável, extremamente lamentável. Eu fico me perguntando até quando, porque esse foi apenas mais um caso entre centenas e centenas de outros casos que já aconteceram no Brasil. Você quer ver um outro exemplo? Esse extremamente triste também. Na noite do dia 7 de janeiro de 2010, essa criança de apenas 5 anos de idade, Alanis Maria de Oliveira, foi vítima de um monstro. Ela foi raptada de uma igreja num bairro de periferia da cidade de Fortaleza e ela então foi estuprada, foi estrangulada por esse bandido. É um absurdo uma coisa dessa. O nome desse homem é Antônio Carlos Xavier. Ele então estuprou essa menina, matou, estrangulada e largou o cadáver dela e fugiu. E depois, tranquilamente, ele estava no terminal de ônibus da cidade de Fortaleza tentando negociar um celular que ele acabara de roubar, que ele havia roubado há algum tempo atrás. E eu fiquei pensando, gente, como é que pode? Onde é que nós vamos parar com essa violência do Brasil? Isso precisa acabar, ou pelo menos diminuir. E aí eu analisando a ficha desse indivíduo, eu vou colocar inclusive o link desse site, tá, na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar também. Esse indivíduo, esse matador, ele já havia violentado uma outra criança no ano 2000. No ano 2000, esse camarada já havia sido condenado a 23 anos de prisão. E aí o que acontece? Ele passou 8 anos na cadeia. Esses 8 anos, ele aparentemente apresentou um bom comportamento e ele foi beneficiado com o regime semiaberto. E aí ele, numa dessas saídas da prisão que ele ganhou direito, ele fugiu, não voltou mais para a prisão e logo em seguida ele estuprou e matou a pequena Alanis, de apenas 5 anos de idade. E aí, gente, eu fico pasmo pensando nessas coisas. Como é que pode, gente? O Brasil precisa adotar medidas urgentes, mas assim com a máxima urgência, para endurecer contra bandidos. E eu tenho um amigo que ele é deputado federal pelo Ceará, deputado André Figueiredo. Eu liguei para ele nessa ocasião, em 2010, logo depois que eu descobri que esse bandido, ele era um fugitivo do regime semiaberto, e eu liguei para o deputado André Figueiredo, deputado do PDT, amigo meu, e eu falando com ele, então, eu sugeri a ele uma mudança no Código
de leis penais, no Código de Execução de Leis Penais. Eu não sei exatamente qual é o nome que se dá a isso, mas enfim, exatamente nesse sentido, de que o Brasil endurecesse contra esses marginais. Porque o que acontece é o seguinte, na lei atual, no sistema de leis atual, como é que funciona? Isso aí eu escutei um juiz corregedor falando nessa ocasião, desse episódio do Mazinho em 2010, falando isso, que ele cumpriu 8 anos da sua pena, e aí ele foi recapturado, ele então seria levado de volta ao presídio para cumprir o restante da pena que faltou para os 23 anos se completarem, para o seu crime original. E aí, pensando nisso, a seguinte sugestão eu fiz ao nobre deputado André Figueiredo. E a sugestão foi a seguinte: por que é que nós não modificamos esse sistema? Eu vou explicar melhor para vocês. A minha sugestão para o deputado André Figueiredo foi essa: se um bandido beneficiado, um condenado beneficiado, vamos usar a palavra bandido porque o pessoal dos direitos humanos vai cair de pau em cima, vamos usar a palavra condenado. Se um condenado do sistema penal, depois que ele se beneficia de algum tipo de regime de relaxamento da prisão, semiaberto, indulto de Natal, o que seja, se ele não voltar de acordo com o que ficou acertado para esse indulto, para esse benefício, se ele não voltar para a cadeia no tempo devido, em caso ele sendo recapturado, ele teria que voltar a cumprir a pena do zero. Todos os anos que ele já cumpriu, ele então seria automaticamente anulado, ignorado, tá? Ignorados, e aí esse bandido, esse condenado, melhor dizendo, ele então voltaria a cumprir a pena do dia 1, da estaca 0. Isso, com certeza, faria com que esses condenados repensassem antes de fugir da prisão, antes de não voltar para esses indultos. Porque eu tenho certeza, gente, que esse caso de São Paulo agora, do dia 29, também, os bandidos envolvidos também já têm passagens pela polícia, possivelmente são alguns fugitivos de penitenciárias. E aí, a ideia é simples, é só mudar esse sistema, e aí isso vai inibir grandemente a fuga, o não retorno desses condenados quando o regime semiaberto deles estiver na hora de voltar, porque atualmente eles não têm nada a perder. Eles ficam na prisão e aí ficam só pensando em uma maneira de fuga, e aí se eles forem recapturados, eles voltam a cumprir a pena do tempo que foi interrompido. O que eles têm a perder? Nada, absolutamente nada. Eles então vão tentar de todas as formas uma maneira de fugir da prisão. Então é uma coisa simples, é uma medida extremamente necessária e de extrema simplicidade para se colocar em prática. Basta que se apresente um projeto de lei. Eu falei sobre isso com o deputado André Figueiredo em 2010, ele ficou de pensar, ele inclusive falou que era interessante, ficou de pensar, mas até agora eu não recebi nenhum tipo de feedback, nenhum tipo de retorno dizendo que se isso aconteceu, se realmente essa lei foi implementada, se pelo menos esse projeto de lei foi apresentado no Congresso Nacional. Mas você que está assistindo esse vídeo agora, você pode mudar essa realidade. Me ajude a divulgar esse material, me ajude a divulgar esse vídeo. Se você tem algum amigo no Congresso Nacional, se você conhece algum deputado, se você conhece algum senador, indique esse vídeo para ele, indique essa sugestão para ele. Não importa se é o deputado André Figueiredo, A, B, C, de qualquer partido que apresente. O importante é que esse projeto de lei seja apresentado no Congresso para uma alteração no sistema de execução penal, para que condenados, se forem recapturados depois da sua fuga, o que eles cumpriram de pena, ser automaticamente anulados os anos e eles então terem que voltar à estaca 0. Com certeza isso vai fazer com que esses bandidos repensem antes de fugir, antes de não voltar para a prisão, para a penitenciária, no prazo devido, em caso que eles sejam beneficiados com algum tipo de indulto. É isso aí, galera. Eu acho que realmente é um episódio extremamente triste esse que aconteceu antes de ontem.
assim como esse que aconteceu com a menina Alanis no ano de 2010 e como esses dois que eu citei aqui, eu tenho certeza que nós temos centenas de milhares de casos assim. E o Brasil precisa urgentemente endurecer contra marginais, contra bandidos. As leis do Brasil são muito frouxas, muito maleáveis e isso permite, isso semeia esse tipo de atitudes, esse tipo de crime que nós temos visto quase que diariamente nos noticiários brasileiros. Eu conto com você para me ajudar a divulgar esse material. A gente se vê no próximo vídeo.